Nossa primeira questão diz assim: um calorímetro de capacidade térmica de 8 calorias por grau Celsius. Então, calorímetro nada mais é do que, quando falar em capacidade térmica do calorímetro, ele já está dando o valor da multiplicação da massa vezes o calor específico. Então, por isso vai ficar em branco aqui esses dois, que é como se esses dois fossem apenas um único quadradinho, que aqui ficaria o 8 no lugar desses dois, que a multiplicação dos dois dá o 8. Por isso a gente deixou em branco. Contém 120 gramas de água, então é a massa da água. Um corpo de massa X, então eu tenho um corpo e eu quero descobrir a sua massa em gramas e a temperatura de 60 graus Celsius. Então aqui eu tenho a minha temperatura inicial do meu corpo, que é de 60 graus. É colocado no interior do calorímetro, sabendo que o calor específico deste corpo é 0,22. Então, calor específico do corpo 0,22. E que a temperatura de equilíbrio térmico é 21,6 graus Celsius, ou seja, a temperatura final de todos os objetos vai estar em 21,6 graus Celsius. Calcule X, dado o calor específico da água, que é de 1. Lá no começo o professor pulou aqui, ó. Contém 120 gramas de água a 15 graus Celsius. Então a minha água é de 15 graus Celsius. Porém, como a água está dentro do calorímetro, o calorímetro também tem 20 graus Celsius. O que é um calorímetro? É uma vasilha onde é reservado água quente no caso, onde essa água pode ser esquentada, certo? E agora a gente vai para a resolução. Então, nossa primeira questão, ele quer saber para a gente calcular o x. A gente tem três objetos, que é a soma do calor 1 mais o calor 2 mais o calor 3, e isso vai ser igual a zero. Então, a somatória da minha quantidade de calor, eu vou somar o calorímetro, vou somar com a água e vou somar também com o meu corpo, o meu objeto. Isso tudo vai ter que dar zero. Então vamos lá. Como eu faço a somatória? O calorímetro é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, mais a água, a quantidade de calor é dada pela massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, mais o do meu corpo, a quantidade de calor, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Isso tudo é igual a zero. Agora eu vou pegar lá na minha tabelinha completada e vou substituir. Como a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico do calorímetro, ele diz que a capacidade térmica era de 8, que é a massa vezes o calor específico. Então ele já deu pronto. Vezes qual a variação de temperatura? Então percebam aqui, ó. Eu tinha 21,6, ó, do calorímetro. 21,6 foi para 15. Temperatura final menos inicial vai resultar 6,6. Então vou multiplicar o 8 por 6,6. Mais massa da minha água, 120 gramas. Calor específico da água líquida sempre vai ser 1. A variação de temperatura, 6,6. Mais
Qual a massa do meu corpo? Eu não sei. Ele quer que a gente descubra que é o x. Vezes calor específico do corpo, 0,22. Vezes a variação de temperatura. Percebam que o meu corpo, a temperatura inicial estava em 60 e a final foi para 21,6. Então eu tive uma queda de temperatura. Como eu represento essa queda? Com o sinal de menos. Então, 60 menos 21,6 vai dar 38,4. Então, vou acrescentar aqui 38,4. Isso tudo é igual a 0. Agora, eu vou fazer a multiplicação. 8 vezes 6,6 dá 52,8. Mais 120 vezes 1, 120. 120 vezes 6,6, 792. Agora, regrinha de sinal. Mais com menos, menos. X vezes 0,22, 0,22x. 0,22x vezes 38,4 vai resultar em 8,448x igual a 0. Agora a gente vai somar os números que estão sozinhos. Somando esses dois, a gente vai chegar num total de 844,8 menos o 8,448x igual a 0. Agora a gente tem uma equação de primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Então vai ficar menos 8,448x igual, esse está mais, vai para o outro lado, menos 844,8. Quem está acompanhando a minha incógnita, minha letra, sempre passa para o outro lado dividindo. Então, menos 844,8 dividido para menos 8,448, x vai ser igual a, dividindo os dois, vai dar 100 gramas. Menos com menos, mais.